pessoal, tudo bem? Aqui Rodrigo Viviani com História. Qual é o tema da aula de hoje? Expansão do islamismo. Isso mesmo. Nós estamos situados aqui na Idade Média e começando o início da Idade Média, na verdade, alta Idade Média, e na Europa as coisas vão transcorrendo de uma maneira completamente diferente da Ásia, onde surge uma coisa nova, ali na Península da Arábia. E isso se chama o islamismo. Então, essa aula é exatamente sobre isso. O que é a expansão do islamismo, como isso aconteceu e quais são os pormenores que a gente pode aprender sobre esse assunto. Bom, vamos começar aqui primeiro falando sobre aquela região ali da Península Arábica. Ali era uma região, né, que, se você olhar no mapa, a maior parte é deserto, uma região desértica, areia, 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 e difícil de morar ali, viu? Região bem complicada mesmo, a Península Arábica. Ela fica ali perto da África, entre a África e a Ásia Menor, e a Ásia Oriente Médio, ali na região da Palestina, onde está a Síria e assim por diante. Então ali justamente tem aquela Península Arábica ali. Só que ali tinha alguns lugarzinhos que dava para criar habitação, que dava para viver, porque tinha uns oásis. O que é isso? No meio do deserto, uma fonte de água. E a água é tudo, água é tudo. Então, nesses lugares onde havia água, havia vegetação, havia árvore, havia plantas, havia coisa para beber, coisa para comer. E ali, então, floresceu algumas tribos e civilizações esparramadas, então, em alguns pontos da Península Arábica, que era quase completamente deserto. Essas tribos que habitavam esses lugares, eles vieram ali do Oriente Médio. Então, eles desceram e foram formando famílias ali, próximas vieram ali próximos ao mar Mediterrâneo. Como é a Península Arábica, eles foram chamados de árabes. Então, por volta de 1200 a.C., havia ali algumas tribos árabes. Eles eram nômades às vezes, mas quando fixaram residência, então se tornaram muitas vezes mais. Eles eram beduínos, eram nômades, mas essas civilizações, então, criadas por esses beduínos, eles tornaram-se mais paradinhos ali, mais tranquilinhos, sedentários, né? Bom, e aí, o que eles faziam? Além de eles terem os seus próprios alimentos e etc e tal, eles começaram a fazer comércio com outras nações. Então eles subiam ali na região da Palestina, na Síria, e ali eles compravam, eles vendiam. Eles também compravam coisas vindas do Índico, né, do outro lado do oceano. Então dali eles compravam das regiões indo-europeias, da região do Indo, e eles vendiam esses produtos, então, vindos dessa região da Índia, né, ali também na Palestina, na Síria e assim por diante. Então, eles foram ali enriquecendo em algumas partes, né? Só que essas tribos, aos poucos, foi crescendo, se tornando, então, cidades-estados. Ou seja, regiões onde o tamanho não era tão grande, é uma cidade, mas eles tinham uma estrutura como de um reino, onde tinha um rei, ou alguém, um imperador, assim por diante. Imperador não, porque eram pequenas, né? Mas existiam ali os reinos. E até surgiu até o reino de Sabá, mencionado até mesmo na Bíblia, a rainha de Sabá. Sim, então essa região foi acontecendo assim. Não era um país só, eram vários paizinhos. Mas eles começaram a ter coisas em comum. Por exemplo, começaram a falar línguas semelhantes. Uma língua semelhante ao que veio lá de trás do hebraico e foi se tornando um negócio que a gente chama hoje de árabe. Então, eles adquiriram essa língua. Características físicas também semelhantes. E também a religião, a religiosidade semelhante. A religiosidade dele era o quê? Era baseada em tudo, mais ou menos, né? Era uma religião bem diversa e sincrética. Assim, misturavam religiões de tudo quanto é tipo de crença. Acreditavam em vários deuses, misturaram com coisas judaicas, coisas zoroástricas e pagãs. Né? Mas uma coisa que chamava atenção na religiosidade deles era o animismo. O que é isso? Adorar coisa que não tem vida, tipo uma pedra. É isso mesmo, animismo, adorar pedras ou outros tipos de objetos
anímicos. Esquisito, né? Mas essa é uma adoração que era característica daquela região ali. Inclusive, tem uma pedra preta que eles criaram uma adoração em volta dela, e essa pedra preta foi colocada dentro de um templo, uma espécie de templo quadrado, e chamaram isso de Kaaba. Nós vamos ver aqui, ó, vou te mostrar uma imagem moderna desse lugar, né? Mas aí que tá. Isso embora seja uma imagem moderna, já existia essa caixa aí, essa é na cidade de Meca, onde havia o culto dessa pedra negra no centro, dentro dessa Kaaba, dessa caixa preta aí. Então isso já existe antes de existir o islamismo. E ainda existe essa caixa preta aí com uma pedra preta dentro dela, uma pedra sagrada. Então essa é uma característica aí da religiosidade deles. Bom, por que é importante contextualizar isso? Vai acontecer alguma coisa justamente em cima dessa questão aí, né? Neste contexto, então, né, a cidade de Meca era um destaque, ali realmente era uma cidade forte e tinha esse culto aí, e acabou acontecendo alguma coisa ali importante. Bom, o que aconteceu? Por volta do ano 600, mais ou menos, nasce um homem, 570 mais ou menos, na verdade, depois de Cristo, nasce um homem chamado Muhammad, ou a gente chama de Maomé. Este homem, ele era comerciante, assim como os pais deles. Viajava para lá, viajava para cá, vendia, comprava. E este homem entrou então em contato com a civilização judaica, ou também com os cristãos já da época lá em Jerusalém, na Judéia e assim por diante. Então ele teve contato tanto com os judeus quanto com os cristãos. Qual é a característica que ele achou interessante dessas religiões? Eles adoravam um único Deus, tanto os judeus quanto os cristãos. E isso chamou muito a atenção de Maomé. Então Maomé não quis ser cristão, Maomé não quis ser judeu. E Maomé também não queria mais ter a religiosidade de Meca, adorando uma pedra preta, coisas assim. Então Maomé começou a desenvolver uma nova religião, baseada no judaísmo e também no cristianismo e os conceitos que ele aprendeu ali, entre outras coisas que ele misturou. Fez uma mistureba danada, mas essa nova religião de Maomé, que ele depois começou a tentar levar para Meca, ela era monoteísta, adorava um único Deus que ele chamava de Alá, o Senhor, né? Alá. Então, o que aconteceu? Com o tempo, esse conceito de religião ali de Maomé começou a crescer, a ideia começou a crescer bastante em Meca. Lá em Meca, as pessoas que lideravam, governavam, os líderes religiosos e políticos não gostaram nada disso. Por quê? Porque Meca era uma cidade que funcionava em cima desse sincretismo religioso. Eles vendiam, compravam e comercializavam coisas religiosas e isso tudo estava associado a um montão de deuses. Então esses caras não gostaram nada dessa nova religiosidade de Maomé e expulsaram Maomé dali. Na verdade, Maomé acabou fugindo dali porque estava meio cabuloso para ele continuar em Meca. Era a cidade natal dele, mas ele teve que fugir. Então, ele fugiu. A data que ele fugiu foi mais ou menos setembro de 622 depois de Cristo. Ele foi para a cidade de Yatreb. Essa data é importante, por quê? Porque marca essa viagem chamada de Égira, perdão, significa emigração. Essa emigração de Maomé para Yatreb, que depois se tornou Medina, marca o início do calendário muçulmano, o calendário islâmico, usado até hoje. Tá como se fosse a fundação do islamismo, a data de setembro de 622, quando Maomé teve que viajar e sumir do mapa ali de Meca. Então ele foi para a cidade de Yatreb, ali ele difundiu as ideias dele, e elas foram bem difundidas, e ali sim ele tinha liberdade, né? Então isso cresceu muito ali, cresceu tanto que ele se tornou o líder supremo da cidade de depois Medina, aquela cidade que antes se chamava Yatreb. Medina significa cidade do profeta. Então essa cidade realmente se tornou a cidade de Maomé. E ele se tornou o rei ali, se tornou o poderoso, o autocrata. Na verdade, ele se tornou o teocrata ali.
Ele criou uma forma de governo chamada teocracia, que é um governo que vem de Deus, porque Maomé era considerado o representante de Deus na Terra. Ele não era divino, mas ele era o representante de Deus na Terra e todo mundo tinha que obedecer a Alá e por meio de Maomé. Então Maomé criou isso daí. Esse tipo de governo fez com que Maomé se tornasse autoritário. Então ele começou a exigir que as pessoas ali de Medina se tornassem muçulmanas. E aqueles que não queriam, la muerte. Exatamente. Então, bem radical mesmo. Os vizinhos também. Quem não quisesse, as tribos vizinhas não quisessem se converter ao islamismo, que é o nome que foi dado, então eles iriam morrer. E quem matasse eles teriam uma bênção eterna e poderiam ir direto para o céu. Por quê? Porque foi instituída uma guerra santa, a guerra santa chamada Jihad. O que é isso? A conversão de infiéis para o islamismo. Quem não quiser ser convertido é infiel. E quem é infiel pode morrer. E quem matar ou até morrer por causa dessa guerra tinha direito então a uma vida no céu. Com isso, foi criado então uma religião política misturada com o Estado teocrático. E aí as pessoas começaram a obedecer fielmente Maomé. Isso cresceu tanto que ele conseguiu montar um exército de 10 mil homens e voltou lá para Meca, sua cidade natal. Invadiu Meca e expulsou todas aquelas pessoas que tinham essas adorações que ele considerava falsa. Ele destruiu todos os altares, destruiu todos os ídolos, mas ele manteve Ele manteve a Kaaba, ele manteve a Pedra Preta. Não sei porquê, mas ela continua lá, ela continua sendo parte da adoração agora do islamismo, porque Maomé fez essa alteração aí. Então veja só, então é isso que aconteceu. Quando ele voltou para Meca, instituiu Meca como uma cidade importante, e até hoje é a principal cidade de peregrinação do islamismo, onde as pessoas vão visitar esse templo aí de Meca, né? E aí, a partir daí, só cresceu. Então, depois ele acabou morrendo em 632, houve uma crise de sucessão, quer dizer, quem que seria o sucessor de Maomé? Nesta briga aí de sucessão, surgiram dois tipos de islamismo, o xiita e o sunita. O sunita, eles achavam que não precisava ser parentes de Maomé, teria que escolher um sucessor que fosse bom, cabra bom mesmo, um bom governante, bom. Então, eles achavam que era assim que tinha que escolher o sucessor. E os xiitas achavam que tinha que ser parente de Maomé e que tinha que continuar com esse fervo de Maomé. Bom, os sunitas ganharam. Então, eles foram os sucessores. Os primeiros 4 sucessores expandiram o reino. Eles eram menos radicais e eles até mesmo abriram um pouco para pessoas, em determinados momentos, pessoas não muçulmanas não eram tão radicais quanto Maomé. Isso tornou impossível, então, uma expansão gigante do islamismo. Veja só esse mapa aqui, ó. Olha a expansão do islamismo. Então você está vendo aí, ó, primeiramente um vermelho, né? Até a morte de Maomé, ele conseguiu unificar toda a Península Arábica, se tornou um país chamado Estado Islâmico da Arábia. Então ele criou o primeiro Estado realmente islâmico. Depois os sucessores dele, chamados de califa, significa sucessor, expandiram ali no amarelo e depois no azul escuro e no azul claro, finalmente. Então veja, foi parar até lá em Portugal, Espanha, onde eles eram chamados de mouros, o norte da África, todo o norte da África, aliás, e uma boa parte do Oriente Médio, da Ásia, ali, todo ele dominado por o que nós chamamos de Império Islâmico ou Império Árabe. Primeiramente, Império Árabe. Impressionante essa expansão, né? Então, isso aconteceu nos sucessores, os califas que sucederam Maomé, né? Começou ali com o sogro de Maomé, você acredita? Mas depois, com o tempo, em 661, passou por uma família chamada Omíada. Essa família, ela era bem sunita, a ponto de tornar a teocracia laica. Então ele permitiu pessoas até mesmo de outras nações, outras religiões continuarem vivas e tudo bem, foram mais coniventes com isso.
Em 749, eles foram derrotados por uma outra família chamada Abássidas. Esse já era mais xiita. Ainda assim, eles mantiveram, assim, eram mais contra pessoas que não eram muçulmanos, mas não eram contra pessoas que não eram árabes. Então, eles transformaram ali o Império Árabe em Império Islâmico mesmo, aceitando pessoas de outras nações, desde que eles fossem muçulmanos, na governança deles todos. Então, assim, o islamismo cresceu muito, muito, muito na região onde hoje é o Paquistão, onde hoje é o Iraque, onde hoje é o... Enfim, muita coisa ali. E aí, houve duas mudanças de capitais também. Na época dos Omíadas, a capital saiu lá de, lá de Medina e foi para Damasco, na Síria. E depois os Abássidas tiraram da Síria e colocaram numa cidade nova que eles construíram chamada Bagdá. Bagdá se tornou um lugar muito forte. Então, Bagdá virou até mesmo um centro cultural. Eles amavam cultura. Isso é um ponto importante aqui da história da expansão do islamismo. Em plena Idade Média, em quase toda a Europa, onde o conhecimento, a sabedoria foi tolhido, na Ásia, por causa da expansão do islamismo, isso era o contrário. Eles permitiam estudar, eles permitiam conhecer filosofia, eles permitiam medicina, isso cresceu grandemente, eles inventaram muitas coisas, eles ampliaram a astronomia, eles criaram milhares de coisas. Nós falamos palavras árabes hoje, que Portugal também foi dominado pelos árabes. Algumas palavras que nós falamos, como açúcar, né, alface, são palavras árabes. Então, eles foram muito longe. Eles eram uma luz, verdadeiramente, de conhecimento. Não estamos entrando na questão religiosa, mas eles eram uma luz na Idade Média, porque isso foi se estendendo até mais ou menos os anos 1200, com esse império grande aí do jeito que ele era. Então, eles realmente deixaram um legado que nós podemos dizer que temos até hoje. Como é que acabou, então, esse Império Persa? Louco. Império Árabe, Império Islâmico. Não acabou de verdade. Existem muitos países, o mundo árabe existe ainda, mas ele foi sendo fragmentado em pequenos países, muitos deles ainda existem hoje, que são ainda islâmicos. Mas isso aconteceu por conta de várias invasões, por conta também de conquistas dos mongóis, por exemplo, que conquistaram Bagdá. E também as cruzadas católicas, que tentaram enfraquecer o islamismo e a expansão dele. E realmente isso aconteceu na Europa. A expansão islâmica na Europa foi barrada pelo Sacro Império Romano Germânico, ou antes disso até, por outros reis francos e assim por diante. E a Igreja Católica tentou também dominar de volta Jerusalém. Então, tudo isso aconteceu para que o Império Islâmico não permanecesse até hoje, embora hoje não temos mais tantos impérios assim, né? Mas foi se desfragmentando até por volta de mais ou menos do ano 1200, por aí. E aí, hoje existe apenas uma grande influência, inclusive arquitetônica, né? Olha, essas mesquitas, como foram criadas, isso é na época ainda da época dos Omíadas, muito antiga, né? Da Idade Média. Então, na Idade Média, teve construções bonitas na Europa também, mas eram diferentes das construções islâmicas e árabes. E é isso. Então, é assim que aconteceu desse mundo meio dividido hoje, né? Uma religião, e não é só uma religião, né? É uma forma de governo que existe no mundo hoje e ela abrange uma boa parte do planeta Terra, uma parte muito grande e significativa ainda é islâmica. E isso aconteceu aí iniciou-se na Idade Média. Ok? Então é isso aí. Valeu, obrigado, até a próxima.